Olá, queridas irmãs, mulheres abençoadas, que alegria estar aqui com vocês na Conferência Flores. Tati, minha amada, muito obrigada pelo convite. Desde o ano passado, planejávamos estar juntas, mas houve uma colisão de agendas e não imaginávamos que Deus nos permitiria estar aqui hoje numa condição totalmente diferente. Que diferente isso, né? Numa conferência de mulheres, cada uma da sua casa, mas glória a Deus pela tecnologia. E tecnologia essa que nos permite estarmos juntas, ainda que distantes, e que seja um tempo muito precioso. Desde o convite eu aceitei com prontidão, com muita alegria e gratidão, ao mesmo tempo com muito temor, porque eu sei da responsabilidade, do quanto as mulheres que passaram e passam por aqui são preciosas, são mulheres usadas pelo Senhor. Então eu me sinto muito privilegiada e grata. Muito obrigada a todos vocês. E é isso. Meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração como tem falado ao meu. Todas as vezes que a gente recebe um convite, quando a gente ora a respeito do que Deus quer falar, do que Deus quer compartilhar com a sua igreja, eu sempre gosto, de escolher um texto ou um tema no qual primeiro eu gestei no coração. É muito importante a gente habitar naquele texto por um tempo, ruminar o texto, e disso tudo a gente vai aprendendo e a gente se sente mais segura para compartilhar. Então, sempre que eu compartilho algo, vocês podem ter certeza que primeiro isso falou muito no meu coração, fui muito ministrada, então me sinto pronta, segura e com desejo de compartilhar para que isso também arda no teu coração. A palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra santa, uma palavra que edifica as nossas vidas. Mesmo tendo sido escrita tantos anos atrás, milhares de anos atrás, a palavra de Deus é atual e é a mesma. O que muda hoje é a aplicação, mas a palavra de Deus é a mesma e sempre será. E o que eu mais amo, a palavra de Deus é uma junção de tantas biografias, é um livro de biografias, assim como as nossas, histórias de vidas. E o que é mais lindo é que quando as nossas biografias encontram as biografias contidas na palavra de Deus, algo em nós acontece. Então hoje eu quero compartilhar um pequeno trecho de uma biografia, algo que aconteceu na vida de uma mulher há tantos anos atrás, mulher essa que nós não sabemos o nome, uma mulher sem nome, apenas relatada como viúva, uma mulher que eu já ouvi a história desde quando eu era pequena, mas de 2, 3 anos para cá eu reli esse texto e tenho habitado nele desde então, e nesse texto a gente absorve e compreende muitas verdades preciosas, e espero que essa verdade também encontre o seu coração aberto hoje. Queria orar com você rapidamente. Senhor Deus, obrigada, Pai, obrigada por essa tecnologia, obrigada pela DAI, obrigada por essa conferência que possibilita que tantas mulheres espalhadas pelo Brasil e pelo mundo estejam conectadas agora. E eu acredito que o Senhor está com cada uma de nós, Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor dê facilidade para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Todas as verdades que contém no seu texto, que contém na sua palavra, que o Senhor tem feito reverberar na minha vida e eu tenho ruminado desde então. Que o Senhor me dê facilidade também, Pai, para compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem colocado e falado ao meu coração ao longo desses dias. Fica conosco, Pai, abre nossa mente, nosso coração, que não haja distração, mas que o Senhor esteja conosco, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que a nossa alma necessita, tudo aquilo que a nossa alma anseia. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, ou ela assim em mãos, ou ela no aplicativo, eu queria que você abrisse comigo agora em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Nessa hora, aquela hora que dá saudade de falar assim, todos acharam? Diga amém, Então, pela fé, vocês acharam aí? Gente, eu ainda tô me acostumando a ministrar por aqui, viu? É diferente dos devocionais que a gente faz no YouTube. Mas vamos lá. 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la?
perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse a ela um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Uau! Aqui na história vemos uma viúva sozinha, desamparada, cheia de dívidas. E alguém queria levar os seus filhos. Ela não tem nome, a Bíblia não cita o nome dela. Apenas a trata como viúva. Naquele momento ela se vê frágil, instável, perdida, endividada. Uma coisa que a Libras, o Ministério com Surdos, me proporciona, toda vez que eu estou interpretando, é me colocar no lugar do orador. Então já me emocionei por diversas vezes, sendo Jesus crucificado, me emocionei, me sentindo como Daniel na cova dos leões, porque a gente realmente precisa encarnar o personagem para que a gente transpasse, para que a gente repasse aos surdos as emoções através das nossas expressões. Então eu adquiri esse hábito já com mais de 26 anos de ministério. Sempre que eu leio uma história, eu tento me colocar no papel daquela pessoa. E aqui eu confesso que foi muito difícil, porque nós como mulheres, embora tantos anos tenham se passado, muitas características e muitas coisas permanecem iguais. Então eu me coloco no lugar, naquela época, né, uma sociedade ainda tão mais machista, tão mais rigorosa, uma mulher que se encontra endividada porque o seu marido morreu, então está vivendo um luto, perdeu seu marido, se encontra cheia de dívidas e assim as dívidas devem estar no limite a ponto de que os credores querem os seus filhos como pagamento. Pensa, de repente tudo que aquela mulher tinha, tudo que lhe restou eram os filhos e agora os credores querem levar os seus filhos como forma de pagamento. Então imagina o desespero dessa mulher, né? Meu Deus, e agora? Então eu me coloco nessa situação e hoje mais cedo, enquanto eu orava e meditava, eu me emocionei por diversas vezes fazendo um esboço e pensando do quão duro devia ser a situação dessa mulher. E aqui ela faz um movimento de procurar Eliseu. A Bíblia diz que ela procura Eliseu. Naquele momento frustrada, desamparada e se sentindo no limite, porque imagina vivendo toda essa situação. E ela vai até o profeta e clama. E aí uma coisa aqui que me chama a atenção, né? Ela vai até o profeta e fala. Há um movimento, ela fala, ela abre o seu coração, ela rasga o coração. E uma primeira coisa que eu noto aqui é que quantas vezes a gente está passando por algo tão difícil, tão sofrido, e a gente não faz esse movimento de ir até alguém, de falar, de compartilhar e de rasgar o coração. Né? Muitas vezes a gente guarda, a gente esconde e tantas vezes a gente até ignora, a gente não reconhece aquilo que a gente está passando porque é difícil você ter que lidar com determinada questão, determinada crise ou problema. E ela procura ajuda, ela tem esse movimento de ir até Eliseu, de procurar ajuda, de se abrir e falar o que é que estava acontecendo. E quantas vezes, né, a gente se priva disso, a gente nem cogita. A gente prefere guardar e não procurar ajuda. E a verdade, eu pensei, por que muitas vezes a gente se fecha? No fundo, a gente está passando por um problema, uma crise, a gente quer que um milagre aconteça, uma mágica. A gente quer que alguém nos procure, nos oferecendo algo, ou uma solução, ou nos apontando um caminho, ou quantas vezes ainda a gente ora, né? Pedindo que Deus fale com a gente, usando alguém para isso, como se Deus se limitasse apenas a usar a boca de alguém para que a gente então pudesse ouvir.
né? E isso me chamou muito a atenção, né? Esse desprendimento, essa coragem, ela ousou fazer algo, né? Ela saiu ali da sua zona de conforto, foi até o profeta Eliseu e falou, se abriu, buscou ajuda, narrou toda a sua história. E Eliseu era um profeta muito respeitado, um homem sério e muito respeitado. E o marido dela andou, né? A Bíblia diz que ele era um de seus profetas. E ali naquela conversa ela rasga o seu coração e conta a Eliseu todo o seu drama. E o que é interessante aqui nesse texto também, embora a ênfase que eu quero dar é na viúva, Eliseu nesse momento se mostra extremamente frágil e sem ação, né? Porque a Bíblia diz que ele fica ali, ele responde com uma outra pergunta para ela, né? O que hei de te fazer? Então ele fica meio perdido, o que eu vou fazer por ela agora? E muitas vezes a gente tenta, quando alguém nos procura ajuda, ou a gente sempre já tá com tudo na ponta da língua, a gente tem a solução, tem tudo. Muitas vezes a gente nem ora antes de responder, que é uma coisa muito importante que eu aprendi, né, sobre aconselhamento. Quando alguém narra alguma história, é importante a gente já vai orando, Senhor, de que forma eu posso ajudar? Como eu posso responder? E simplesmente quando não soubermos, é muito importante falar que a gente não sabe, a gente vai orar a respeito. Mas bem, voltando aqui, né, Eliseu se mostra extremamente frágil. Ele não dá de repente a resposta de uma vez, né? Isso é muito importante. A gente não pode ter esse cuidado demasiado com a nossa imagem, de querer ser forte, de querer parecer que sabemos tudo, porque não temos a resposta para tudo e nem a solução para tudo. E Eliseu ali com muita empatia acolhe aquela viúva, ouve, né, dedica os seus ouvidos, os seus olhos, a sua atenção e a acolhe com muita empatia. Eliseu desce ali no chão com ela, porque essa mulher perdeu, é como se tirassem o chão de seus pés, né? Ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu o marido, está endividada, está prestes a perder os seus filhos. E Eliseu ali no chão com ela, né, olhando no olho, ele diz com muita empatia: o que você tem em casa? O que você tem em casa? Uma pergunta interessante, é como se ele virasse para aquela viúva e falasse: de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que te passou, o que é que te restou? O que é que você tem? De tudo isso que você está enfrentando, o que é que sobrou? E ela responde, né, de uma forma bem fatídica: nada. É uma resposta que a gente gosta muito, né? As palavras nada, nunca são palavras muito absolutizadas, porque nada não é nada, assim como nunca não é nunca, né? Enfim, mas a gente já vê algo negativo, nada. E aí depois ela fala: exceto uma botija de azeite. Se eu pudesse parafrasear Eliseu hoje, eu perguntaria assim, inclusive para você: diante de tanta tragédia que você está vivendo, qual recurso que você ainda tem? E Eliseu perguntou isso para a viúva: diante de tanta tragédia, qual recurso você ainda tem? Nesse momento, Eliseu não foca na tragédia, mas ele foca numa possibilidade, num recurso, que é algo muito importante de fazermos. E a nossa tendência é sempre focar no problema, na ausência, na escassez, naquilo que a gente não tem, né? Dificilmente a gente olha ou observa aquilo que a gente tem. E aí, que recurso você tem? Ela responde: tenho óleo, tenho azeite. E como é precioso isso! Vocês já repararam que azeite, o óleo, é algo muito precioso, muito especial, e há um poder nisso? É combustível. Azeite é óleo, é fogo, é luz, é bálsamo. É o que o samaritano usa, inclusive nas suas feridas. E há algo no óleo, há um poder sobre o óleo, inclusive ele é usado para ungir. É uma investidura de autoridade. Tem o óleo. E hoje eu pergunto para você: o que é que você tem de significativo na sua vida? O que é que você tem que possa curar outras vidas ou até mesmo a sua própria vida? Talvez você diga: Rebeca, você não tem ideia do que você está me perguntando.
Você não tem ideia da crise que eu estou enfrentando. Você não tem ideia do que aconteceu durante essa pandemia. Realmente eu não tenho ideia do que você está passando. Eu tenho ideia do que eu passei, do que eu sofro, do que eu vivi ao longo desses anos. Mas uma coisa eu posso te afirmar, minha querida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem família. Você tem amigos. Talvez você não tenha tantos amigos, mas você tem amigos. Você tem a igreja. Você pode procurar a igreja. Você também tem a coragem que contrapõe o medo. Você tem aptidões. Você tem talentos. Você tem dons. Com isso eu quero dizer para você, ei, calma, nem tudo está perdido. Talvez te falte algo, talvez você sinta a necessidade, você precise de algo, mas ainda tem recursos. Ei, de tudo isso que você está vivendo, de tudo isso que você está enfrentando, o que é que te restou? O que é que tem aí? E aí Eliseu vira para a viúva e fala: volte para casa, feche a porta. E fala inclusive das vasilhas, passa a recomendação para que pegue emprestado vasilha com os vizinhos. Mas quando ele fala fecha a porta, ele diz: ei, é sem público, é você e seus filhos. E nesses momentos a gente vê uma oportunidade. Em toda crise nós temos sim uma oportunidade. Por exemplo, uma crise no casamento, uma crise na igreja, um luto, uma crise existencial. É uma oportunidade de você crescer espiritualmente, de você crescer como pessoa, de você ressignificar as coisas na sua vida. Então a crise sim, também pode ser uma oportunidade, desde que você olhe, desde que você ouse, desde que você vá além. Porque se aquela viúva ficasse naquele momento só olhando para aquilo ali, talvez ela se paralisasse e não conseguisse sair do lugar. Mas naquele momento Eliseu a encoraja: ei, olhe além. Tire os olhos daqui do problema, só do que você não tem. O que é que te restou, mulher? E Deus fala através da boca de Eliseu. E é muito precioso aqui, e muitas vezes o que a gente passa ao longo da vida é que nem todas as vezes as nossas vasilhas, mesmo que emprestadas, são enchidas assim repentinamente. Às vezes nossas vasilhas são preenchidas com gota a gota. Isso demora um pouco mais, isso requer um pouco mais de paciência, mas o Senhor não nos abandona. E muitas vezes é importante que você também faça esse movimento de entrar e fechar a porta. E quando Deus fala isso, ei, é você, é porque Deus quer que você haja, que você ouse, que você vá além daquilo que os teus olhos estão vendo, além daquilo que você pensa ser possível ser feito. É você que vai resolver. Entre, fecha a porta, entra com seus filhos. E hoje Deus te diz: volta para o que é mais importante. Porque a mulher já tinha perdido o seu marido, estava cheia de dívidas e lhe restava 2 filhos. O que podia ser mais importante do que ter esses 2 filhos? E Eliseu a lembra: entre, fecha a porta, é você que vai resolver. Olha agora para o que é mais importante, olhe para o que você ainda tem. Que coisa linda, eu me emociono. Eles ainda são teus. Ei, mulher, olhe para o que você tem. Você ainda tem. Você tem recursos. Ouse ir além. Eliseu naquele momento podia ter orado. E Deus usou quantas vezes Eliseu? Eliseu poderia ter pedido um favor para alguém. Eliseu era um profeta muito respeitado. Mas não é assim que funciona. Ela, a viúva, precisava fazer algo. Eu acredito que hoje é tempo de nós também fazermos algo. Nós sairmos da nossa zona de conforto. E isso pode implicar em tantas coisas. É alguém que está precisando de algo? É você que está precisando de algo? Qual o vazio que você tem aí te corroendo hoje? Esse vazio o Senhor quer que você preencha através da presença dele, através do socorro dele.
E é lindo porque quando continua o texto aqui, como nós lemos, ela descobriu que tinha muito mais azeite do que pensava. E ela diz assim para o seu filho: ei, traz aqui mais uma. E ele fala: mãe, não tem mais. Não tem mais. Preenchemos todas as vasilhas. E naquele momento ela compreende que ela saiu da condição de tragédia. Naquele dia, ao preencher a última vasilha, ela abandonava aquela situação trágica e desesperadora. Aí foi quando o azeite acabou. Porque Deus dá o azeite de acordo com o tamanho da nossa panela. Que coisa linda! E aí então, quando ela termina de encher essa última vasilha, a Bíblia fala sobre um outro movimento que ela faz. Ela sai para encontrar Eliseu e então narrar o que tinha acontecido. E aí quando ela encontra Eliseu, ela fala: Eliseu, onde havia raiva, hoje tem amor. Onde havia amargura, hoje tem doçura. Onde havia medo, hoje tem coragem. Onde havia falta, hoje há fartura. E ela testemunha e compartilha com alguém de Deus. E como é precioso termos esses amigos de Deus, amigos nossos, amigos ao quais podemos dividir pesares, nos aconselharmos, pedirmos ajuda. E como é precioso também podermos compartilhar as bênçãos. E ele fala para que ela saia. Um terceiro movimento: agora vai, pague todas as tuas dívidas. E ele termina o texto dizendo que depois de pagar as dívidas, que ela e os filhos sobrevivessem, né? Que eles pudessem viver com aquele valor. E aqui o que eu acho lindo eu acredito, a Bíblia não fala mais do que isso, mas eu acredito que provavelmente essa mulher não tivesse uma profissão, não tivesse um ganha-pão, porque ela está endividada e ela simplesmente não consegue ver uma saída. Bem provável que o seu marido fosse o provedor, fosse ele que levasse o din-din para casa. E aqui o que é lindo é que através dessa ação, dessa coragem, dela ter ousado, dela ter se aberto, dela ter pedido ajuda, dela ter contado o seu drama, dela ter se humilhado, a sua vida e as suas botijas foram cheias, as suas necessidades foram supridas. E isso é lindo demais. Talvez o seu caso também seja o mesmo. Você se encontra desempregado ou seu marido e você busca uma forma de ajudar. Ou talvez a sua dívida não pode ser paga com dinheiro, porque dívidas afetivas, a única forma de zerarmos, de pagarmos é através do perdão. Você deve para alguém? Alguém te deve? É hora de zerar também essas dívidas e pedir perdão. Meu desejo é que você tenha uma atitude, que você ouse ir além, que o Senhor te fortaleça, minha irmã, que você saia da sua zona de conforto. É tempo de agirmos. Em alguns momentos, sim, Deus envia o socorro de uma forma. Em outros momentos, Ele quer nos ver sendo ousadas, sendo corajosas e saindo da zona de conforto. E da mesma forma que eu falei aqui, eu quero reler para você. E um dia você vai poder testemunhar que onde havia raiva, depois de você ousar ir além, hoje há amor. Onde havia amargura, o Senhor transformará em doçura. Onde tinha medo, terá coragem. E onde há falta, haverá fartura. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça. Tudo aquilo que você precisa está no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor. Então haja, ouse, vá além, o Senhor é contigo. E agora, para terminar, eu quero concluir aqui de uma forma muito linda. Como você está na sua casa, provavelmente você tem aí um papel e caneta. Então eu queria encerrar com 4 perguntas para que você rumine isso, assim como os animais, sabe, ficam ruminando ali o capim, o alimento, extraindo todas as vitaminas. Que você se deleite na palavra do Senhor, que você possa habitar nesse texto. Releia, se puder, assista de novo e depois responda com calma essas perguntas aqui. Quais as minhas faltas e vazios?
Escreva aí sem pressa, ore dia após dia. É muito importante a gente ter um caderninho de oração, viu? E eu gosto sempre de reler, escrever algumas orações, escrever alguns devocionais e reler isso depois. Então pega aí o seu caderno, se não tem uma boa oportunidade para fazer isso, escreva aí quais minhas faltas e vazios. Quais os meus recursos? Qual recurso que a mulher tinha? Então qual o azeite que você tem em casa, né? Quantas botijas você tem? Quais os seus talentos? O que é que você poderia fazer? Aí a terceira pergunta, como descrevo esse secreto de entrar no quarto, né? Sem recurso externo, o que é que você pode fazer agora, onde será só você e Deus? Porque muitas vezes a gente condiciona, se eu fizer isso, se eu falar com alguém, se eu entrar em tal lugar, se eu conseguir tal oportunidade, vocês veem que a gente está dependendo de um terceiro recurso, sendo que não é necessário. Entra no seu quarto. Então assim, como descrevo esse secreto de entrar no quarto? Onde eu tenho contato com esse processo onde as coisas de dentro vêm para fora? Onde? Como que eu posso fazer isso? Onde eu só me limite eu e Deus? Então escreve aí de que forma você pode viver isso. E agora, para encerrar, quais as pessoas, os amigos íntimos, tá? Aqueles amigos mesmo que a gente diz que só pode contar em uma das mãos, que eu posso recorrer nas minhas faltas e também partilhar as minhas alegrias. E nesse momento, meu desejo é que Deus traga à tua memória pessoas verdadeiras que já caminharam contigo. Não é aquela amiga que você acabou de conhecer, não, que gosta de algumas coisas parecidas com você, não. Quais são os amigos que você pode recorrer, né? Aqueles amigos íntimos, no momento de falta. Assim como ela sabia que ela podia contar com Eliseu, né? Embora Eliseu, ele não ajudou propriamente, claro que ele ajudou, mas espero que entendam. Ele apontou um caminho. Quais são os amigos? Escreva os nomes aí. Vai ser muito precioso. E eu fiz esse exercício aqui, foi muito precioso quando eu reli o nome de algumas pessoas. E eu sou muito grata a Deus. E é muito importante que eu, Rebeca, me lembre a quem posso também me recorrer no momento de falta, ou no momento de bonança, ou inclusive para compartilhar um testemunho. Que Deus te abençoe. Ouse ir além. É tempo de você entrar no seu quarto e fechar a porta. Deixe Deus falar com você. E haja, levante, ouse, seja corajosa em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.